A paz do Senhor a todos os irmãos do nosso Discipulado Sem Fronteiras. Nós estaremos então nesta noite abordando aí mais uma lição maravilhosa, a qual nós temos, por tema, depois do discípulo e a fé, nós teremos aqui hoje o discípulo e a obediência. Quero desde já agradecer a oportunidade de nós podermos estarmos aqui presente com os irmãos para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que nós possamos nesta noite aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e com certeza Deus tem algo ainda para os nossos corações de uma forma toda especial. Então quero aqui iniciar o texto bíblico, a qual nós temos como pauta, como nosso texto base da nossa lição de hoje, que é a lição O Discípulo e a Obediência. Nós temos o texto bíblico baseando então a nossa lição de hoje, lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Tá? Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. Como nós temos aqui nesta aula, um tema tão maravilhoso, é preciso nós fazermos aqui uma pequena junção como introdução da aula passada, onde nós falamos um pouco sobre fé. Conceituamos ali fé, trabalhando no sentido hebraico, no sentido grego. Depois trabalhamos também fé, versus crendice. Depois nós abordamos também no contexto judaico, que trabalha a questão da confiança. E quando nós observamos esses elementos básicos, da questão da fé, ainda que nós estamos dentro de um conceito, bem firmado, nós vamos observar que nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Por que não dizer do que os temem, E aí nós vamos observar que a fé ela precisa ser obediente. Eu lembro-me do livro, que trabalha esse conceito de obediência, do Aitmani, e ele mencionava a autoridade espiritual do Aitmani, que é um livro muito bom que trabalha a questão, o aspecto da obediência. E nós sabemos que quando nós tomamos uma posição de fé em obediência, à palavra de Deus, porque nós vamos ver hoje, obedecer a quem, por quê e para quê. Então nós vamos observar que nós devemos saber a quem obedecer, vamos ver em quais elementos devemos obedecer, a qual Deus constituiu. E aí nós vamos observar também que a nossa fé, ela precisa ser uma fé obediente. E aí nós vamos ver no quê, E aí nós vamos observar que o livro do Aitmani, ele falava da seguinte forma. Ele dizia que alguém pode estar na igreja, alguém pode pregar, pode louvar, mas ainda assim pode também estar em desobediência aos princípios da palavra do Senhor. Então isso é um elemento que vai nos trazer, na verdade, dentro do que é a desobediência, graves consequências daquilo que nós escolhemos em obedecer e fazer. Porque se nós não obedecermos a Deus, nós estaremos desobedecendo a Ele, mas de contrapartida estaremos fazendo a vontade da carne ou a nossa própria vontade e assim por diante. Dentro deste conceito, nós vamos observar que, por exemplo, o significado de obedecer. Eu não vou trazer etimologicamente a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, para nós sermos mais sucintos, mas nós vamos trazer pelo menos o que ela traz como significado. E aí nós vamos observar o seguinte: a palavra obedecer significa, no hebraico, significa dar ouvidos a, porque vai trabalhar muito aquela questão do Shema, do Shema, Ouve, ó Israel. E aí nós não vamos entrar em pormenores, mas ela traz o sentido de dar ouvidos a. E também, de igual modo, o grego, ouvir debaixo de. E aí nós vamos observar, obedecer significa simplesmente
sujeitar-se à vontade de alguém. Quando nós falamos isso, nós precisamos entender a motivação de obedecer a Deus, porque nós vamos ver que os agentes da obediência ou da desobediência vai ter, na verdade, aspectos construtivos e destrutivos. E nós precisamos, para nós delinearmos aqui o que nós iremos trabalhar, nós vamos trabalhar da seguinte forma, né? Por exemplo, quando nós temos ali os elementos de uma criança, as faixas etárias de uma criança, nós podemos observar da seguinte forma. Quando ela é bebê, ou até mesmo como Israel de 2 anos, ele coloca o dedo na tomada sem precisar mandar, que é algo negativo. E você vai ver que a criança ela acaba fazendo muita coisa de forma negativa pelo fato de já nascer, né, em pecado. E aí, sem saber o certo e o errado, ela começa a ter uma tendência a fazer as coisas erradas. E por muitas vezes ela acaba obedecendo ao pai, que no caso seria a minha figura, porque estou usando o exemplo do Israel, porque mostra uma sandália a ele, ou mostra uma varinha a ele, para ele não fazer algo que ele sabe já, porque o seu instinto é fazer o errado, ele olha, porque de uma certa feita eu já o corrigi, ele vem e tenta, vamos dizer assim, me testar. E aí eu pego e mostro a varinha. Então ele obedece por conveniência, por medo, na verdade. E aí nós vamos observar então que essa primeira faixa etária, a criança, até um determinado tempo, ela obedece por medo, que não seria, na verdade, a verdadeira essência da obediência. Porque se nós analisarmos, nós devemos obedecer a Deus por amor a Ele. E aí nós vamos ver então que muitas pessoas, dentro da igreja até inclusive, ela obedece a Deus, procura servir a Deus por medo ou com medo de ir para o inferno. Seria, na verdade, um medo que dá, vamos dizer assim, a motivação dela servir a Deus. Depois nós temos um estágio que se encontra ali mais ou menos na adolescência, onde nós podemos observar, por exemplo, que uma menina adolescente ou um menino, principalmente a menina, muitas das vezes ela quer agradar o pai ou a mãe, começa a beijar muito, porque geralmente ela quer alguma coisa. E o pai ou a mãe já fica atento àquela situação, porque começa a pensar assim, olha, está muito carinhosa hoje. Olha, a minha filha está muito amorosa hoje. Aí o pai e a mãe conversam entre si. Será o que ela quer? Eu acho que ela quer alguma coisa. Eu acho que ele quer alguma coisa. E aí observa-se então que o pai e a mãe conseguem detectar esta questão e às vezes até obedece, lava uma louça, faz alguma coisa, porque quer algo em troca. Isso representa o cristão que, vez por outra, num modo, vamos dizer assim, aplicativo, né, hipotético, pode, muitas das vezes, querer obedecer a Deus, servir a Deus por conveniência. E, na verdade, irmãos, nós não podemos viver desta forma diante do Senhor. Mas é um exemplo. A criança obedece por medo. O adolescente obedece por conveniência. Mas quando ele se torna adulto, ele fica, vez por outra, no geral, né? Vamos dizer quase que 100%. Mais forte que o pai, se for saudável, mais forte que a mãe. Tem mais força que o pai, tem mais força que a mãe, mas ele, mesmo tendo mais força, e já passando essas faixas etárias, ele tem maturidade. E com essa maturidade, mesmo tendo mais força que o pai e a mãe, ele obedece o pai e a mãe por amor ao pai e por amor à sua mãe. Isso traz ali um elemento importante de aplicação, que seria, na verdade, o crente que está, o cristão, que obedece a Deus, não mais por medo, não por conveniência, mas sim por amor a Ele. Eu lembro-me de um livro de teologia do Antigo Testamento, se não me engano é Klaus Westman, que é Teologia do Antigo Testamento, e ele trabalha uma figura de uma muçulmana convertida, a qual ela dizia o seguinte, que ela trabalha o conceito de obediência, trabalhando ali a questão da adoração, né? Mostrando que a adoração é um conceito na língua, no inglês, é algo que traz conotação de valor. E ela dizia o seguinte, nós não podemos obedecer a Deus e adorar a Deus porque temos medo de ir para o inferno. Nós não devemos obedecer a Deus
ou amar a Deus porque por conveniência, porque eu vou dar tanto para ganhar tanto. Não. Devemos antes obedecer a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos gloriosos, pela sua presença miraculosa, pela sua graça. Então ele nos traz aí o exemplo de nós termos maturidade diante do Senhor em uma vida de adoração pautada numa obediência madura, em uma obediência onde nós temos maturidade para servir a Deus e obedecer a Deus por amor a Ele e pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele tem para nos dar. É lógico que Deus ele quer abençoar os seus filhos, e por que não dizer que nós somos abençoados por Deus? Mas nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Mas nós precisamos compreender que nós não o servimos, não o obedecemos apenas porque ganhamos alguma coisa, mas sim pelo que Ele é, pelos seus atributos gloriosos, pela sua presença miraculosa, pela sua presença gloriosa. E aí nós vamos ver então que a nossa lição, trabalhando esses aspectos a qual mencionamos aos irmãos, né, nós vamos ver aqui, por exemplo, o nosso primeiro tópico, né? E antes disso nós vamos mencionar os objetivos. O primeiro, relacionar exemplos de servos de Deus obedientes no Antigo e Novo Testamento. Segundo, reconhecer que devemos obedecer a Deus através de sua palavra. Agora nós temos então entendimento, né? Já com essa pequena introdução prévia, que nós devemos obedecer a Deus primeiramente. E aí nós vamos ver aqui, reconhecer que devemos obedecer a Deus através de sua palavra, à igreja e aos nossos pastores. Então aqui já está apresentando, né, os agentes a qual nós devemos obedecer, né, que é Deus, depois nós temos ali a igreja e também a palavra, a igreja e os nossos pastores. E terceiro, mencionar com base bíblica os efeitos benéficos da obediência na vida dos que a praticam. Então veja bem, a nossa introdução agora da lição, porque eu fiz uma introdução prévia, diz assim: a obediência, segundo define os dicionaristas, que são os escritores, autores de dicionários, o ato de submeter-se à vontade de Deus, né? Então o que é obediência? É o ato de submeter-se à vontade de Deus. Então, como eu mencionei a priori, no hebraico trabalha muito aquele aspecto do Shema. Ouve, ó Israel. Trabalha muito aquele conceito de ouvir, né, para obedecer, dar ouvido. E no grego, se sujeitar à ordem, à obediência a outrem. E aí nós vamos ver também que a obediência no latim vem de obedientia. Obedientia no latim. Sujeição, aquiescência, preito, consideração. Então quer dizer, alguém se coloca, se submete por consideração e por obediência. E aí nós vamos observar que nós temos exemplos de obediência. É o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que trabalha o seguinte. Primeiro, nós temos alguns exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos mencionar de forma bem objetiva, tá, irmãos? Um do Antigo e um do Novo Testamento, para nós não tomarmos muito tempo. Até porque a nossa live, nossa aula, ela tem um tempo mais reduzido do que aquele que nós temos na congregação, ainda que não estamos podendo ter essas aulas na congregação. Mas veja bem, a obediência é uma virtude exemplificada em todos os livros da Bíblia. Com isso, nós vamos pegar aqui o primeiro subtópico deste primeiro tópico da nossa lição, a obediência de Abraão. E aí, com isso, nós vamos ver, Deus fez uma determinação ao patriarca baseada em algumas condições. Quais foram? Leia então Gênesis capítulo 12, versículo 1. E eu vou aqui recitar aos irmãos. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado.
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você observa que, de forma bem resumida, Abraão é o pai da fé, considerado o pai da fé, porque isso ele creu, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saiu por fé, porque ele não sabia onde. Que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Para ser uma nação precisa ter a verdade, povo, terra e lei. E isso em toda a trajetória nós observamos no Antigo Testamento a história, o contexto de Israel. Mas por quê? Porque Abraão, que depois veio a se chamar Abraão, ele obedece ao chamado divino. Disse o Senhor a Abraão. E aí nós vamos ver, tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti, olha só, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que as promessas de Deus a Abraão vêm através de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, as 12 tribos. Das 12 tribos veio então a surgir a nação de Israel. E aí depois, consequentemente, né, de forma bem resumida, vem Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia para nos salvar, para nos dar a condição de podermos obedecer à palavra de Deus, ao Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui um elemento importantíssimo, um personagem a qual é muito conhecido, né, no contexto evangélico, que é o próprio Abraão, que é aquele a qual Deus chamou, e dele veio então a ter uma grande nação. Depois nós temos aqui o apóstolo Paulo, que é o segundo subtópico, que diz assim, a obediência de Paulo. O apóstolo certa vez declarou, não fui desobediente à visão celestial. Isso está relatado em Atos 26, 19. A frase isolada pode parecer simplista, mas olhando-a sob a perspectiva da vida do apóstolo desde a sua conversão, verifica-se que ela reflete a realidade. Ele era um vaso escolhido para proclamar a salvação dos gentios. Depois nós vemos, foram 3 viagens missionárias alcançando toda a Ásia e também a Europa. Em Roma, as paredes da prisão domiciliar não foram suficientes para impedir que realizasse o seu ministério. Atos 28, 30. E nós podemos ver também, por exemplo, né, o mundo todo foi beneficiado pela obediência de Paulo, que ao fim da vida pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O escritor, autor de 13 epístolas do Novo Testamento, dentre os 27 livros da Bíblia Sagrada, do cânon ou canon, que é na verdade a palavra canon quer dizer o quê? Livros inspirados da Bíblia, o cânon, quer dizer, os livros que compõem, né, a Bíblia Sagrada é chamado então de canon, que seria a cana, uma vara de medir no período bíblico, e aí trazendo então, vamos dizer assim, de forma de metáfora, né, os livros que são inspirados. E eu sempre costumo dizer aos irmãos na ETEAD que a inspiração determina o cânon e não ao contrário. Não é o cânon que determina quais são os livros, é os livros que determinam o cânon, pelo fato do quê? Deles serem inspirados e estarem fazendo então a Bíblia, sendo a nossa palavra, regra de fé e prática, que Bíblia no grego é biblion, que quer dizer conjunto de livros, e isso nós já vimos lá na primeira aula, que foi conhecendo a Bíblia. Com isso, nós observamos então que este homem chamado Paulo, que no hebraico Saulo ou Shaul, né, que vem da palavra Saulo, né, que aí nós vamos observar que era um nome dado pelo seu pai, vamos dizer assim, demonstrando ali, né, o primeiro rei de Israel, que era Saul. E ele então coloca o nome de Saulo, né, que é Saul, mas dizendo Saulo, mas que vem de Saul, né, mostrando então ele homenageando o primeiro rei de Israel.
Com isso, nós vemos então o seu nome, né, no Novo Testamento, sendo Saulo, ou Saulo, né, Saulo de Saulo, nós vamos observar que, na verdade, trazia o nome judaico, mas também o nome, vamos dizer, grego ou latino, que seria o nome Paulo, né? E aí, com esse nome pequeno, ele prega, né? Faz 3 viagens missionárias, ganha muitas almas para Cristo, e também nós temos 3 epístolas, né, a qual nós temos aí como epístolas até que doutrinárias, a qual nós podemos compreender aquilo que Deus tem para com a sua igreja, aquilo que foi tratado lá no primeiro século, mas também serve hoje como regra de fé e prática, porque faz parte das Escrituras Sagradas, é inspirada pelo próprio Deus. E Paulo também fala, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, por ali, se alguém se considera profeta ou espiritual, que receba o que eu vos escrevo como mandamento do Senhor. E aí nós vamos observar, irmãos, que o nosso segundo tópico da nossa lição vai trabalhar a quem devemos obedecer. Lá no início da nossa aula nós já mencionamos, né, que é a Deus, que aí já estava ali no objetivo, né, o segundo objetivo, a Deus, a palavra de Deus, e depois nós temos a igreja, e quarto, os pastores. E aí, por que não dizer os líderes, né, em si? E aí nós vamos observar o seguinte: devemos obedecer a Deus através de sua palavra. Então, irmãos, como que eu posso obedecer a Deus se eu não o vejo? E isso nós aprendemos na lição número 2, né? Porque aí nós aprendemos sobre os passos, as revelações que Deus primeiramente, né, faz, se revela a nós, para que nós venhamos então a poder seguir ao Senhor, né? Com sua graça preveniente, nós damos os nossos passos conforme ao chamado, né? E aquilo que Deus se faz revelar. Porque se Deus não se revelar, ficaria difícil de nós conhecermos a Deus. E aí nós vamos observar então, dentro desse aspecto, que nós podemos obedecer a Deus pela sua palavra. E é por isso que nós mencionamos na aula 2, por exemplo, João 5,39, aonde Jesus fala: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que as Escrituras dizem quem Ele é, que Ele é Deus. Então, através da palavra de Deus, nós obedecemos ao Senhor. E aí nós vamos ver também, por exemplo, devemos obedecer à igreja. Quando nós falamos de igreja, nós tivemos então a lição número 4, né? Conhecendo a igreja, e nós sabemos que a igreja somos nós, ainda que nós temos também o templo, né? Como igreja, como local de adoração, como casa de oração. E aí, quando vamos mais a fundo na questão de eclésia, no grego, eclésia é chamados para fora do quê? Do mundo de pecado, porque senão nós não continuaríamos na terra. Do mundo de pecado, logicamente, para vivermos em novidade de vida na presença do Senhor. E aí então, mais a fundo, igreja somos nós, o conjunto que compõe, né, este corpo de Cristo místico na terra. E aí nós observamos que nós temos o templo, que é o local onde nós temos o local de adoração ao Senhor, de reuniões, né? E aí nós vamos ver isso como uma questão importante, porque a igreja, nós devemos obedecer à igreja. Mas eu sempre digo aos irmãos no discipulado o seguinte, que a palavra de Deus é ela que determina o que a igreja deve fazer. Em outras palavras, aqui nós temos a Bíblia. A Bíblia determina, vamos supor que a lição é a igreja. Então a Bíblia está sobre, né? A palavra de Deus está sobre a igreja. Então, quer dizer, o que a Bíblia ensina é o que a palavra ensina, a igreja tem que obedecer. Em outras palavras, a igreja, ela prega o que a Bíblia nos manda e o que a Bíblia nos diz que devemos viver de regra de fé e prática. Então, quando, vamos dizer assim, a igreja, ela tem o mesmo patamar da Bíblia ou superior à Bíblia, é heresia. Aí são questões que fogem à realidade
do contexto do que é a palavra de Deus e do que a igreja deve fazer. Então nós devemos obedecer à igreja, mas a igreja que propaga, que prega a palavra de Deus como ela é. Porque se ela tiver algum dogma, se ela tiver algum ensinamento que venha ter a mesma autoridade, principalmente se for superior, ela já está, na verdade, saindo do que é aquilo que nós devemos obedecer, que é a palavra de Deus. E aí, com certeza, nós não devemos obedecer essa igreja. Nós obedecemos a igreja que serve a Deus, a igreja que está submissa à palavra de Deus. Com isso, irmãos, nós vamos observar aqui, devemos obedecer aos nossos pastores. Tá? Então, nossos pastores nós devemos obedecer. Porque a Bíblia fala em Hebreus 13, e 17, obedecei aos vossos pastores. Então, irmãos, o pastor, como a Bíblia, que prega a palavra de Deus, que zela pela sua vida espiritual, que luta para que você possa ter o ensinamento correto da palavra do Senhor. E a Bíblia nos dá, na verdade, vamos dizer aqui pelo menos, alguns ensinamentos concernentes a isso. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Depois, no versículo 17, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, olha só, irmãos, às vezes alguém tem dificuldade de obedecer, e o pastor sofre com isso. E a Bíblia nos recomenda que nós devemos obedecer aos nossos pastores, obedecer a ele, porque ele vai, como diz o texto aqui, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Não quer dizer, como alguém, uma certa feita, eu vi falar assim, de um pastor nosso, que eu não vou citar o nome, que já faz tempo que não é mais nosso pastor aqui, mas que de certa vez falou assim: o pastor fulano vai ter que dar conta da minha alma. Não, irmão. Quem vai dar conta da tua alma é você mesmo. Quem vai dar conta da minha alma sou eu mesmo. Agora, o pastor, ele zela por você, como que tivesse que dar conta, porque ele é chamado para pastorear, para cuidar. É lógico que ele também tem uma grande responsabilidade dentro do quesito que a Bíblia nos orienta e nos mostra como autoridade. E aí nós devemos obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Deus. Toda autoridade emana de Deus, porque Deus provém toda autoridade. E aí nós vamos observar então que você e eu devemos obedecer a Deus pela palavra, obedecer à igreja que prega a palavra de Deus de forma fiel, fidedigna, e também aos pastores que são fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos para a nossa parte final, efeitos da obediência. Então nós sabemos que tem um efeito tanto positivo de quem obedece, como negativo de quem desobedece. Então veja bem, para quem obedece? Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Olha só, irmãos, que maravilha. Por isso que Paulo fala, por exemplo, Romanos, capítulo de número... Agora está fugindo a mente, capítulo 9, versículo 14. Os que obedecem são filhos de Deus. Os que obedecem ao Espírito, esses são filhos de Deus. Então olha só que interessante, E aqui diz assim, um texto de Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, irmãos, se obedecer a Deus, com certeza é porque nós estamos tendo a graça do Senhor e o Espírito do Senhor em nossas vidas, para podermos obedecê-lo.
como eu disse lá no início, obedecer por amor, né? Obedecer com maturidade. Os que obedecem a Deus são inabaláveis. Os que obedecem a Deus são conhecidos. E aí nós temos o texto de Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples ou simplices no mal. Depois, o quarto subtópico. Os que obedecem a Deus o glorificam. E aí nós temos um texto correspondente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. E o quinto e último subtópico. Quem obedece a Deus é irrepreensível. Em outras palavras, não tem repreensão. É pessoa que dá bom testemunho, vive uma vida cristã na prática, como nós sempre mencionamos também, né, que nós devemos ser ortodoxos concernente às Escrituras, procurar ter uma interpretação mais correta, fiel, o máximo que pudermos, tanto para ensinar, mas principalmente para viver. Então nós temos que ter uma ortodoxia no conhecimento da palavra e uma ortopraxia na prática da palavra, para podermos então procurar agradar a Deus da melhor forma possível. Então, irmãos, a próxima aula vai ser uma aula maravilhosa, o discípulo e o dízimo. Tão, às vezes, criticado por uns, e por que não dizer até demonizado por alguns, e às vezes, tão falado contrariamente por outros e assim por diante, e também às vezes mal ensinado também, em alguns aspectos, talvez até em alguns arraiais, mas isso não compete a nós. Nosso interesse aqui é falar a verdade, a palavra de Deus como ela é. E aí, claro, nos submetermos àquilo que a palavra nos ordena, nos dá como diretriz, para podermos obedecer a Deus. Então essa aula vai ser uma aula maravilhosa também. Eu tenho um slide pronto que eu uso no meu tablet, para poder ministrar, porque geralmente na igreja ou até mesmo na sala eu posso utilizar do recurso didático, mas aqui nós vamos palestrar, no sentido mais de palestra. E aí será uma aula maravilhosa. Eu quero deixar apenas uns elementos bem rápidos aqui para você meditar para a próxima aula, tá bom? Deus precisa do seu dinheiro? Pense nisso. Qual a motivação que devemos ter a dar o dízimo? E terceiro, o que diz o Salmo 24:1? Que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Que aspectos, que elementos nós podemos tirar de ensinamento para que nós possamos fazer o correto, aquilo que as Escrituras nos ensinam? Então, irmãos, nós vamos trazer a definição da palavra também dízimo, e aí na próxima aula nós falaremos então dentro desse aspecto, e aí será uma aula maravilhosa. Quero desejar aqui a todos uma noite maravilhosa, todos que ficaram conosco desde o início, que Deus vos abençoe de uma forma toda especial. Para a glória do nome do Senhor, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê graça para que nós possamos obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus através da sua palavra, à igreja ao ministrar a palavra e aos líderes e pastores por serem fiéis à palavra. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta aula, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, para juntos louvarmos e exaltarmos o teu nome. Papai querido e Deus eterno, abençoe a cada um dos teus filhos que estão assistindo e aqueles que haverão de assistir. Deus abençoe poderosamente a cada vida e a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.